Fala, meu povo! Dá uma olhada aí na tela de vocês, essas duas manchetes aí, tá? Tem um título de uma manchete, que foi em outubro de 2021, onde diz que 3 a cada 4 brasileiros estão endividados, mostra pesquisa. E aí isso é um trecho de uma manchete do Correio Brasiliense. Isso foi em outubro de 2021. Agora olha logo abaixo aí, onde você tem um trecho de uma matéria do site G1 que diz assim: 7 em cada 10 famílias contraíram algum tipo de dívida com o sistema financeiro em 2021. Esta matéria foi produzida em janeiro de 2022 e traz o saldo do ano de 2021. A pergunta que eu te faço é a seguinte: será que de outubro para o final de 2021 o número de famílias endividadas no Brasil aumentou ou diminuiu? A resposta você vai ver nesta aula. Olá, eu sou o professor Davidson Santana e se essa é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, tá certo? Aproveita e inscreva-se aqui no canal e clica no sino para ativar as notificações e ficar por dentro das aulas que eu postar aqui. Nesta aula, a gente vai ver uma razão especial, tá certo? E aí, como ela é uma razão especial, a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo para poder estudá-la. E aí, a gente vai fazer o estudo desta razão a partir da pergunta que eu fiz a você no início dessa aula. Então, bora voltar aqui para a lousa. Então, a pergunta que eu fiz no início foi o seguinte: será que de outubro de 2021 para o final de 2021, o número de famílias endividadas aumentou ou diminuiu? E aí, observe que na primeira manchete diz que 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. Então, a partir do que a gente já viu de aulas anteriores, a gente tem aqui o seguinte: a gente tem que a razão do total de brasileiros endividados para o total de brasileiros é de 3 para 4. 3 a cada 4. E, ao final de 2021, a razão era 7 para 10. Tá certo? 7 para 10. E aí, a gente sabe que se pegar um grupo com 4 brasileiros aqui, 3 estão endividados. Se eu pegar um grupo de 10 famílias ou 10 pessoas, 7 dessas pessoas estarão endividadas, tá? Para facilitar a tua vida, imagina aqui que eu só estou considerando os chefes de família ou as chefes de família, tá? Se eu pegar aqui 10 chefes de família, 7 dessas pessoas estarão endividadas. E aí, será que aumentou ou diminuiu o número de pessoas endividadas no Brasil? E aí, bora fazer umas continhas aqui, tá? A primeira razão era 3 para 4. E a outra razão era 7 para 10. Para eu saber se aumentou ou diminuiu, eu vou usar uma estratégia que eu já utilizei em aulas anteriores. É comparar esses valores em relação ao mesmo total. A ideia aqui vai ser comparar esses dois valores em relação a 100 unidades, ao total 100, tá? Fica mais tranquilo da gente poder fazer a comparação aqui. Então, eu tenho 7 para 10. Para escrever isso aqui como total 100, eu vou multiplicar aqui por 10. Então, eu multiplico por 10 o denominador e 10 o numerador da fração. Então, fica 70 para 100. Já nesta outra, eu quero que o total seja 100 e não 4. Então, eu vou poder multiplicar, por exemplo, de uma única vez por 25, tá certo? Que isso aqui vai dar 100. Mas se eu multipliquei por 25 aqui o denominador da fração, eu multiplico também por 25 o numerador e eu tenho 75 para 100, tá certo? E aí observe o seguinte,
Essas duas razões agora estão em relação, falam sobre o mesmo total, que é de 100 unidades, tá certo? Então, eu tenho 75 para 100 e 70 para 100. Logo, esse valor aqui de cima era o valor em outubro, e esse valor aqui embaixo era o valor do ano inteiro. E aí a conclusão que a gente tira é que houve uma redução, tá certo? Porque antes eu tinha 75 para 100 endividados, agora eu só tenho apenas 70 para 100. E aí, é claro, a gente tem outra maneira de escrever 75 para 100, que é 75 sobre 100, ou 75%. E 70 para 100, a gente escreve 70%. E este é o conceito que a gente tem de porcentagem. E aí, o que é porcentagem? Porcentagem é toda razão, olha só, vou destacar aqui, é toda razão cujo consequente é igual a 100. Olha só, a palavra porcentagem vem do latim, significa percento, ou seja, a cada 100 unidades, ou seja, por 100, sobre 100. Então, quando você tem aqui esse símbolo P%, entenda que eu tenho uma razão cujo consequente, cujo denominador é 100. E aqui vale destacar que essa maneira de escrever aqui é chamada de taxa percentual. Essa forma de escrever aqui é chamada de taxa percentual. Essa daqui, a forma ou a fração, daqui é chamado de forma fracionária. É importante você saber esses termos aí, tá certo? Conhecer estes termos, porque te dá mais autonomia e te dá mais confiança na hora de trabalhar com o conceito de porcentagem, beleza? E aí eu quero destacar aqui o seguinte: quando a gente escreve aqui, por exemplo, 1%, estamos nos referindo a, por definição, isso aqui é 1 sobre 100. Mas é claro que toda fração tem um valor decimal, tá? E é importante você saber esse valor decimal. Então, 1% é 0,01. Olha só, toda vez que eu estou dividindo por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. E aí eu tenho outro exemplo aqui, que é o 10%. Por definição, é 10 sobre 100. Mas é claro que eu posso dar uma simplificada nesta fração. E aí eu tenho que 10% é 1 sobre 10, ou a décima parte. E a forma decimal de 10% é 0,1. Tem uma outra taxa aqui, que é o 50%. 50 sobre 100, que se você simplificar, isso aqui dá 1 para 2, né? Metade, ou 0,5. E também tem uma taxa que é importantíssimo você lembrar dela, que é o 100%. Olha só, 100% significa 100 sobre 100. E quando você simplifica, dá 1. Ou seja, o 1 representa um total que não foi alterado, nem sofreu aumento percentual, nem sofreu redução. Então, 100% corresponde a uma unidade, beleza? E aqui eu quero, antes de finalizar esta aula, destacar o seguinte: estas formas decimais aqui, ó, que encontramos a partir das frações, são chamadas de forma unitária.
unitária. Forma unitária. Espero que você tenha compreendido aí o conceito de porcentagem. Se não entendeu, volta lá ao início do vídeo, tá certo? E vai acompanhando etapa por etapa. E convido a acompanhar a próxima aula, onde eu vou aplicar a definição de porcentagem. Conto contigo aí, tá? Vou deixar marcado aí na tela para você a aula e você só clicar aí e você já vai direto para ela.